Bom, finalmente vou falar dessa temporada e eu não poderia começar com o título melhor. Antes de tudo, o Joker Game, que é o anime que eu vou falar aqui hoje, tá disponível no Crunchyroll, onde vocês podem conferir em HD. Tá uma maravilha lá, assistir por lá mesmo e pretendo acompanhar por lá. Então, se você tem algum interesse em assistir a série ou até acompanhar, você pode fazer isso de forma legal, assinando ou assistindo pelo Crunchyroll, beleza? O link vai estar na descrição. Bom, o Joker Game é um anime que se passa no Japão Imperial, às vésperas ou que dá a entender no comecinho ali da Segunda Guerra Mundial. Focado em uma academia do exército imperial, treina espiões, né? Um ponto interessante que a gente pode falar aqui é que a Segunda Guerra pro Japão ela começa um pouco mais cedo que os outros países. O Japão ataca a China, se eu não me engano, em 1932 ou 1937, não lembro a data exata, mas alguns anos antes da guerra. Eu acho que é 1937, vai estar aí a data certinho na tela ou na descrição. Enfim, a guerra então pro Japão ela começa um pouco mais cedo que na Europa e pros Estados Unidos. Desde então é uma tensão, tá? Os japoneses atacam a China de superar os chineses e tal, ao mesmo tempo ficar sempre de olho nos Estados Unidos. E parece que é nesse ambiente que surge o Joker Game, porque a gente vê até nesse primeiro episódio que uns espiões lá que eles estão atrás é possivelmente um espião americano. Até ali então os Estados Unidos não estavam na guerra bem nesse cabimento, então provavelmente o anime ele se passa em 1938 ou algum meados de 39 antes da guerra estourar na Europa. O ambiente do anime, ele é muito interessante. Foi o que eu amei, eu basicamente gosto muito disso. Porque ele traz uma história madura, né? A gente tá falando de espiões em um contexto pré ou decorrente a uma guerra. Não é uma guerra qualquer. Principalmente se a gente tá falando do Japão, a gente tá falando que é uma guerra que transformou o país. A sociedade japonesa é outra depois da Segunda Guerra Mundial. Para muitos filósofos japoneses, é um marco de humilhação do Japão. Inclusive, boa parte dos diretores do Production ID, eles são caras que são críticos à política externa japonesa, à ocidentalização do Japão. E eu vou recomendar aqui para vocês obras de um diretor do Production ID, que é o Mamoru Oshii. Ele dirigiu um filme chamado Jin-Ho, onde ele fala muito disso, que é a sociedade japonesa humilhada pós-Segunda Guerra. O Joker Game ele também fala de espiões, então ele tem um clima bem calmo, bem interessante, bem de deixar os diálogos correrem. Os diálogos, ao mesmo tempo que eles falam muito, eles não falam nada. Então você tem muitos diálogos ali correndo. Obviamente é uma história sobre espiões, então os diálogos que vão manter boa parte das coisas. Porém os diálogos eles não explicam tudo. E o anime ele sempre deixa uma borda pra você interpretar, pra você pegar em subconsciente. Então o anime não te trata como idiota. Boa parte das falas tem um segundo teor correndo por baixo ali. O ambiente lembra muito algo meio Lei Noir, assim, com cultura japonesa, né? Porque a ambientação, meu Deus, estava incrível. A retratação ali de um Japão decorrente da Segunda Guerra, né? O que acontece? Você tem ali várias mudanças industriais, ou seja, você tem carro, você tem casa de concreto e tal, mas ao mesmo tempo você ainda tem casa de madeira, pessoas com kimono e afins. É uma mistura ali de Japão industrializado que eu gosto muito. Até mesmo algo banal que talvez vocês não perceberiam ou não prestariam atenção, pra tanto faz, né? Mas que eu, como amante de história, eu acabo percebendo, é o uniforme dos soldados japoneses que estava fiel. É uma coisa que pouca gente sabe. O Japão hoje não é assim, mas antigamente ele era. Ele havia uma separação entre as polícias, né? Existia uma polícia militar e uma polícia investigativa. No Brasil ele é assim hoje, o Brasil ele é dividido em duas polícias, a polícia civil e a polícia militar. Uma investiga e a outra faz o papel ostensivo. O Japão hoje não é assim, ele não tem essas duas polícias separadas, hoje a polícia é um só, como é nos Estados Unidos e afins, mas antes da Segunda Guerra ele era assim, porque assim os militares conseguiam ter mais poder dentro da polícia, que aí no caso é a polícia militar, que faz todo o papel ostensivo, e a gente vê um pouco disso no primeiro episódio. Eu gosto bastante da direção do Kazuya, que é o cara que tá dirigindo, por mais que a galera costuma criticar algumas obras que ele dirigiu dentro do Production ID, que é no caso do Ghost in Shell Arise, por exemplo, eu acho que nesse caso é o mesmo fator do Robotic Notice, que ele também dirigiu, que aí o erro, o problema ali das animações não é tanto a direção, é mais o roteiro. Ele é um cara que gosta de deixar você interpretar bastante, você chegar às suas próprias conclusões. E ele é Production ID. O formato do Kazuya é Production ID, porque o Production ID é isso, é falar de obras com temas mais pesados, obras que falem mais de sociedade, obras que falem mais filosofia. Production ID não é Kuroko no Basket, Production ID não é Haikyuu. Haikyuu e Kuroko no Basket, um monte de obra aí do Production recentemente, é só pra ganhar uma grana.
tá? Mas Production é isso, é falar de obra futurista, é falar de obra que contextualiza a sociedade japonesa. E é isso que a gente viu no Joker Game. Eu gostei muito de uma cena, que é a cena do conflito entre a moral do soldado japonês e aquela coisa do espião, né? Então ele fala, é muito legal como o cara, ele escracha a ideologia do soldado japonês, porque o soldado japonês fala, mas isso aí é coisa de covarde, o bom mesmo é você lutar até a morte e se você não conseguir, você se matar. Sabe aquela moral de samurai? E aí o espião, ele consegue desconstruir isso, mostrando que aquilo é uma ideologia banal, implementada. Ele não tenta tirar aquilo da ideologia do cara, ele sabe que é uma ideologia firmada, então não tem por que discutir. E ele fala que algo muito interessante, que é longe do rebanho, a ovelha deixa de acreditar no seu pastor. Então, ou seja, será que aquela ideologia nata de soldado japonês, de samurai, ela é convicta fora do militarismo japonês? Que é o que esses espiões eles vão enfrentar. Eles irão enfrentar anos longe de seus países, enfim. É uma vida de desgraça, como eles mesmos falam. A trama me pareceu muito linda e eu gostei bastante. O episódio todo trabalha uma ambientação de desconfiança e ele termina exatamente assim. E você não podendo confiar em nada ali, tanto nos personagens quanto nos fatos do anime. O Joker Game, esse primeiro episódio, foi bem Clay Noir. Ele mostrou uma sociedade japonesa, ele falou de um contexto japonês pesado que não é tão bem aceito entre os japoneses atualmente. E ele falou isso em um anime de temporada, o que eu achei foda pra caramba. E ainda pega o fator espião e trabalha isso. Isso tudo para um primeiro episódio pra mim foi excepcional. Eu vou continuar acompanhando e eu vou sim continuar fazendo review. Se você gostou da minha review, deixa joinha no vídeo. Comenta a sua opinião sobre Joker Game e é isso aí. Espero que vocês gostem dos próximos reviews. Se quiser continuar acompanhando, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau.